Hoje Deus tocou meu coração para ministrar aos irmãos uma palavra que tem por título: Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Parece até que não é bíblico isso, porque é o Senhor que luta as nossas lutas, e nós aprendemos que a batalha, ela é do Senhor. E quando fala assim, eu tenho que lutar, a gente pode pensar que eu vou resolver. Não, não é isso. Mas a Bíblia vai mostrar que existe um combate, uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo. Uma batalha espiritual pelas nossas almas acontecendo agora mesmo. E que nós precisamos nos posicionar em Deus e lutar essa luta que Ele separou para lutarmos. O texto base dessa mensagem, ela está lá em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, de 10 até o 13, que vai dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O apóstolo Paulo, que escreve esta carta, ele escreve quando está preso em Roma. Ele escreve esta carta algemado. Difícil situação que o apóstolo Paulo está. E ele vai escrever uma carta sobre amor, sobre relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre servo e senhor. E ele vai tratando, nos seus 3 primeiros capítulos desta carta, acerca da doutrina. Mas nos 3 últimos capítulos desta carta, ele trata acerca da aplicação desta doutrina. Ele não trata só de teologia, mas ele trata de teologia e ética. Ele traz uma doutrina, e a doutrina é o fundamento das escolhas do cristão. Seja essa doutrina, então, a sã doutrina dos apóstolos, como o apóstolo Paulo está ensinando. Então ele traz nessa carta tantas riquezas e informações importantes que precisamos ter. Quando ele escreve, ele está em Roma e ele está preso. Mas antes de ele estar lá, ele já havia pastoreado a igreja de Éfeso 2 anos. Em Atos capítulo 19, vai contar um pouco da história do apóstolo Paulo, quando ele estava pastoreando esta igreja em Éfeso, e das batalhas espirituais que ele enfrentou naquele lugar. Mas o apóstolo Paulo, antes de estar preso em Roma, nós sabemos que depois da sua conversão, este homem de Deus, ele sofreu tantas lutas. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, depois de convertido. Ele foi esquecido em Tarso. O apóstolo Paulo foi açoitado em Filipos. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra. Ele foi escorraçado de Bereia. Ele foi enxotado de Tessalônica. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele foi fustigado 3 vezes com varas pelos romanos. Ele sofreu 159 açoites dos judeus. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. E quando ele estava indo para ser preso em Roma, ele sofre um naufrágio. Ele é picado por uma serpente em Malta, e então ele chega numa casa
aonde o imperador, ele aluga essa casa, ele fica numa casa alugada, não sei se pelo imperador ou se pela igreja. O fato é que ele está preso, e deste lugar de prisão, ele escreve cartas às igrejas da Macedônia e da Ásia Menor. Ele escreve a carta a Colossos e a carta a Éfeso, e a carta a Colossos ele ensina que Jesus é o cabeça da igreja, e a carta aos Efésios ele ensina que a igreja é o corpo de Cristo. São cartas gêmeas que ele escreve com algemas, com dor, com sofrimento. Mas é interessante observar que Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Efésios 4, versículo 1, ele diz que ele é prisioneiro no Senhor. Efésios 6, versículo 20, ele diz: eu sou embaixador de Cristo com algemas. Paulo nunca disse que ele era prisioneiro de César, que ele era prisioneiro do imperador. Paulo sabia quem o libertou, Paulo sabia quem o comprou, Paulo sabia quem o comissionou. Ele nunca se considerou preso pelo imperador. Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador de Cristo com algemas. O meu corpo pode estar preso, mas o meu espírito está livre. E daquela casa, da sua cadeia, ele fortaleceu, edificou, ensinou e aperfeiçoou as igrejas de Jesus Cristo. Este apóstolo Paulo, este é o homem que escreve esta carta. Este é o homem que Deus usa para falar conosco sobre batalha espiritual. Este é o homem que Deus levanta para nos ensinar sobre esse tema tão relevante, tão presente, tão pertinente e tão importante que precisamos aprender. Porque batalha espiritual nós estamos sofrendo todos os dias das nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos discernir essas batalhas espirituais. Por isso que o tema desta mensagem é: eu tenho que lutar, eu preciso lutar. E eu quero começar trazendo à luz aos irmãos que talvez a primeira luta que eu tenha que vencer é pedir a Deus que abra os olhos do meu entendimento. Paulo vai dizer isso nesta carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Ele vai dizer que ora a Deus para que os olhos do nosso coração sejam abertos, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente possa ver, para que a gente possa enxergar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O problema é que nós não consideramos também o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que está escrito que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, a imagem de Jesus. Satanás consegue cegar o entendimento, e essa cegueira de entendimento é quando a pessoa não consegue perceber que existe algo além desse plano material, e que o mundo espiritual governa o mundo material. É por isso que Paulo, no capítulo 4 de Efésios, lá pelo versículo 17 e 18, ele vai dizer que antes nós estávamos com o nosso coração endurecido, com o nosso coração em trevas. E o versículo, acho que 17 ou 18, entrebenecidos no entendimento, nós estávamos ignorantes, nossa mente estava escura, como que em trevas. Então lá no capítulo 5, no versículo 8, Paulo vai dizer assim: olha, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andem como filhos da luz. Então a oração de Paulo é: Senhor, ilumina o entendimento deles, para que eles vejam que eles não são mais trevas, mas eles são luz, e não são só luz, são filhos da luz. Mas eles também precisam do que está lá no versículo 18 do capítulo 5, onde Paulo vai dizer: olha, não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não adianta só ter luz na mente, não adianta só ter entendimento na mente,
Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos do fogo do Espírito Santo. Não conseguiremos adorar a Deus com a cabeça vazia e o coração cheio, ou adorar a Deus com o coração cheio e a cabeça vazia. Nós precisamos ter luz na mente, mas fogo no coração. Essa é a oração do apóstolo Paulo por nós, dizendo: Senhor, ilumina a mente deles e acende o fogo do Espírito Santo no coração dos teus filhos. Mas há uma guerra no mundo espiritual para que esse entendimento não chegue na sua mente nem na minha mente. E essa guerra está retratada, muito bem retratada, por Daniel no capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Preste atenção naquela palavra. O que Daniel disse? Que ele disse que ele entendeu. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor, esse é o 9, pode ser esse, o profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações, pode passar o outro. Então dirigi o meu rosto, aí o 20, estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pode passar mais um. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, não é um homem, é o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício à tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel diz que tinha entendido. Mas Daniel, capítulo 9, versículo 20 em diante, vai dizer que ele não tinha entendido. E quem veio trazer esse entendimento, quem é? É o anjo Gabriel. Porque ele estava orando, ele estava jejuando. Irmãos, isso precisa ser muito bem entendido. Veja agora a continuação disso em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12, se não me falta a memória. 10, 12. Não foi? Vai aqui. Diz assim: então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Conseguiu mudar lá? Conseguiu? Então agora volta lá para o versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. O que Daniel está falando? Vamos entender isso, irmãos. Daniel, lembram do jejum de Daniel? 21 dias de jejum e oração, lembram disso? Todo mundo lembra disso? Daniel está jejuando e orando. Nesse capítulo nós vamos, depois você pode ler, nós vamos aprender que ele está jejuando e orando para quê? Para ter entendimento. Mas o entendimento ele não conseguia ter racionalmente, ele precisava de uma revelação de Deus. E está escrito que desde o primeiro dia, põe lá um versículo antes, o versículo 12. Desde o primeiro dia em que te aplicaste ao teu coração e te comprometeste a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando Daniel estava orando para ter entendimento, quando é que Deus deu ordem para o anjo Gabriel sair e trazer a revelação? Foi no mesmo dia. Gravou isso? Agora veja, passa mais um. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Você acha que esse príncipe da Pérsia é um homem? Não. Estamos falando aqui do que está em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 que estamos estudando. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal,
que habitam nas regiões celestes. Esse versículo, pode voltar ao versículo, esse versículo que estou falando, está mostrando que Deus deu ordem ao anjo Gabriel, desde o primeiro dia que ele estava orando, pedindo entendimento para que levasse a revelação, o entendimento. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Está lá no versículo, volta lá o Daniel 10, 13. E ele resistiu, Daniel, por quantos dias? 21 dias, a revelação não chegava. Então Deus mandou quem? Miguel, outro anjo. E o anjo Miguel fica lutando contra esse principado, para que o anjo Gabriel venha até Daniel e traga a revelação. Veja a continuação no 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Por que eu fiz isso? Para você entender uma coisa. Tema de batalha espiritual na Bíblia. Se há algo que faz a coisa pegar fogo no mundo espiritual, se há algo que movimenta o mundo espiritual, é quando você está pedindo para Deus: Senhor, revela-te a mim. Senhor, mostra o teu propósito para a minha vida. Senhor, esclarece os teus planos para a minha família, para a minha casa. Aqui no caso, nós estamos falando de Daniel, e Daniel está aqui decidindo o destino de nações. Por isso ele está enfrentando um principado que governa uma região inteira. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas eu preciso dizer para você que Satanás vai fazer de tudo o que ele puder para que você pare de orar, pedindo para Deus: Senhor, abre os olhos do meu entendimento e faz eu entender o que está acontecendo. Faz logo, Senhor, eu entender o que está acontecendo, porque parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Parece que quanto mais força eu faço para melhorar, a coisa não melhora. Parece que a minha vida está andando em círculos em muitas áreas há muito tempo. E eu estou lutando essa guerra, eu tenho buscado a Tua presença, eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor, mas a revelação não chega, a resposta não vem. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, eu creio que Deus mandou a resposta porque Ele te ama, porque Ele quer te abençoar. Mas não esqueça que existe uma guerra no mundo espiritual. E quando Deus manda o anjo Gabriel não consegue chegar, demora 21 dias, aí Deus manda o Miguel, e aí o Gabriel vai falar com o Daniel, e aí a revelação chega. No caso demorou 21 dias, no caso dele, mas e no seu, e no meu? Quanto tempo pode levar para essa resposta chegar? O problema é que nós temos que parar de orar antes da resposta chegar. Nós temos desistido da batalha antes. Satanás tem matado a gente no cansaço. E aí nós paramos de orar, nós paramos de jejuar, nós paramos de buscar a presença de Deus e de pedir revelação de Deus, porque a resposta não chegou no tempo que a gente queria que chegasse. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você continuar orando e se você não parar, essa batalha espiritual já foi vencida pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos em vitória. É diferente. É diferente. Essa batalha já foi vencida por Deus em Cristo Jesus, mas exige de nós um posicionamento. Eu tenho que lutar. Eu preciso lutar. Porque nós não podemos ignorar as ciladas de Satanás. Volta para Efésios capítulo 6, deixa eu mostrar isso para você a partir do versículo 10. Ele vai dizer lá: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortaleça-se no Senhor, porque quando a cilada chegar, quando o laço chegar, quando a armadilha chegar, quando o dia mau chegar, eu preciso dar uma resposta à altura. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Não há lugar para covardia no meio de nós, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de coragem, de poder, de amor, de disciplina, de moderação, o Espírito Santo. O Espírito que está em você não é de covardia, é um espírito de coragem,
de coragem para enfrentamento no mundo espiritual. Se você não está tendo combate no mundo espiritual, se você não está trombando com o diabo, cuidado, porque talvez você esteja indo na mesma direção dele, aí você não tromba. Quem tromba com o diabo é porque está buscando fazer a vontade de Deus. E tem algumas pessoas que estão confundindo isso. Algumas pessoas estão vendo vultos, ouvindo vozes, sofrendo opressão em casa, por causa que Satanás tem oprimido o povo de Deus, e as pessoas têm ficado com medo. Mas o espírito que está em nós não é de medo, não é de covardia, mas é de coragem. Não tenha medo. O medo te paralisa. O medo te impede de ir além. O medo te impede de avançar. E aí a gente justifica o nosso medo, a gente explica o nosso medo, a gente argumenta o porquê do nosso medo, mas não mandamos o medo embora. E aí perdemos. Irmãos, se entendermos isso hoje, quantas vitórias podemos ter? Mas que ciladas são essas que Satanás arma? Deixa eu falar de uma delas para você. Uma das ciladas do diabo. Primeira cilada do diabo que quero falar é que o diabo, primeiro, ele vai usar dois inimigos: o mundo e a carne. O mundo é nosso inimigo externo, a carne é o nosso inimigo interno. Ele vai usar tanto o mundo quanto a carne contra nós. O mundo tem um sistema de valores contrário ao reino de Deus. O que é o mundo? O mundo na Bíblia simboliza aquilo que Deus não tem controle, não está no controle, não está no domínio. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo onde Cristo domina, governa, controla. Onde está o trono de Deus, ali está o reino de Deus. Aonde não está o reino de Deus, a gente chama mundo. O mundo é o inimigo externo, a carne é o inimigo interno, a carne é a sede dos nossos desejos e paixões. Muitas vezes nós cedemos aos nossos desejos e paixões, muitas vezes nós cedemos aos princípios e valores do mundo e ignoramos os princípios e valores de Deus. Temos esses dois inimigos. O terceiro é o diabo, que usa esses dois contra nós. Não sei a sua história, mas uma cilada de Satanás que tem sido muito bem aplicada é em relação à paternidade. E aqui na igreja tem se pregado sobre isso. Se você sofreu rejeição do seu pai, se você foi abandonado, se você foi abusado, se você sente que é uma pessoa que foi rejeitada, não foi amada, não foi querida pela sua família, abriu no seu coração uma ferida chamada rejeição. E essa ferida chamada rejeição leva você a ser uma pessoa perfeccionista, movida a elogios e com necessidade de controle. Por que perfeccionista? Porque o rejeitado, ele não é aceito por quem ele é, então ele procura ser aceito pelo que ele faz. Muitas vezes uma pessoa perfeccionista, ela não é perfeccionista porque ela gosta de fazer tudo bem certinho. Ela é perfeccionista porque ela quer entregar super bem para ouvir de você: que bênção, que lindo, olha como você faz bem. Aquele elogio para ela significa aceitação, significa abraço, significa aconchego. Só que quando nós somos movidos por elogios ou estamos presos na ferida da rejeição, nós não entendemos que nós ainda não conseguimos ser aceitos por Deus por aquilo que somos. Precisamos fazer alguma coisa. Essa é uma grande cilada do diabo. Dizer para mim e para você que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus, que nós precisamos fazer alguma coisa para irmos para o céu. Não, Cristo já fez, Ele morreu por nós, o céu nos é dado pela graça. Mas quando entregamos a nossa vida a Cristo, temos Deus por nosso Pai. E o que fazemos, fazemos por amor a Ele, não para ser aceito por Ele. Já fomos em Cristo. Portanto, a rejeição pode levar você a trabalhar na energia da ferida a sua vida inteira. Sempre correndo atrás de necessidade de reconhecimento, necessidade de autoafirmação, necessidade de controle. Essa é uma cilada do diabo, porque quem está nessa ferida não consegue ter Deus por Pai e não consegue ter a sua identidade curada e restaurada, mas ela está deformada pela rejeição. Você está me entendendo?
Algumas pessoas não conseguem entender isso. Deus ama você e ponto. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Nada. Ele ama você. E se você não fizer nada, Ele ama você. E como é que eu correspondo ao amor de Deus? Eu correspondo ao amor de Deus dizendo: Senhor, eu também te amo. E a minha vida está nas tuas mãos. Faça da minha vida, Senhor Jesus, o que o Senhor bem entender. Mas se o Senhor não quiser fazer nada, eu vou para o céu igual, eu sou teu. Eu não faço para ser, eu sou, por isso faço. Entendeu? Essa cilada do diabo tem enganado a muitos. Você não precisa fazer para ser. Você não precisa ter para ser. Você é filho da luz. Você é filho de Deus, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus, e ponto final. Segundo lugar, você pode ter caído na cilada da humilhação. Você foi humilhado. E sabe o que a humilhação faz com a gente? Constrói uma fortaleza no nosso coração chamada orgulho. Ninguém é orgulhoso porque fala assim: não, eu sou orgulhoso porque eu sou orgulhoso. Não, não existe isso. O orgulho vem pela ferida. Quando você é enxotado, como foi Paulo. Paulo foi enxotado de Bereia. Paulo foi escorraçado de Tessalônica. Paulo foi açoitado em Filipos. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi fustigado 3 vezes pelos romanos com varas. Paulo recebeu 159 açoites dos judeus. E Paulo tem a capacidade de dizer: eu amo vocês em Cristo Jesus. Este é um homem curado, porque está escrito em Mateus capítulo 5, Jesus ensina: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra face. O que isso significa? Se alguém bater na minha face direita, eu tenho que ser um bobo e oferecer a outra para bater também, para apanhar de novo? É isso que o texto está dizendo? É claro que não. O texto está dizendo: se alguém bater na sua face, você teria o direito de fazer a mesma coisa. E Jesus está dizendo: se alguém bater na sua face, abra mão do seu direito e não faça isso. Porque você não precisa disso. Você não é orgulhoso. Vença a ferida da humilhação. Tire da sua boca esse discurso: bateu, levou. Comigo é assim: errou, só erra uma vez, nunca mais faz de novo. Já ouviu isso? Você deve ter ouvido, talvez em outro estado. Já ouviu? É orgulho. Mas o orgulho vem de onde? Da humilhação. E como é que eu resolvo? Perdoando o agressor. Alguém te humilhou? Perdoe-o. Porque se você não perdoá-lo, você ficará preso nessa cilada do diabo. E você ficará com esse orgulho ferido. E você se moverá pelo orgulho. E no trono do seu coração, em vez de estar Deus, estará lá aquela ferida aberta, aquela chaga aberta chamada humilhação. Gritando todos os dias com você e dizendo a você o que você deve fazer. Pelo amor de Deus, humilhe-se e Deus te exaltará. Em terceiro lugar, não menos importante, os abusos. Os abusos. Abuso infantil e abuso em qualquer idade. O abuso rouba e deforma a nossa identidade. O abuso traz passividade, traz omissão, traz baixa autoestima. Algumas pessoas estão presas nessas ciladas do diabo e não conseguem progredir na vida por causa de histórias de abuso que enfrentaram desde a sua infância até a sua fase adulta. E aí você olha para você mesmo e não diz como orgulhoso que diz: eu posso, eu faço, eu consigo. Esse é o discurso do orgulhoso, autossuficiência. É um pecado. Mas o abusado diz: eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Isso é para o outro. Isso não é para mim, pastor. Isso que o senhor está falando é para outra pessoa. Para mim isso aí não funciona. Essa baixa autoestima veio de algum abuso que você possa ter sofrido.
E qual é a estratagema de Satanás? É que isso permaneça na sua vida. O diabo nunca vai querer que a gente dê voz à nossa dor, que a gente rompa o silêncio do aprisionamento, que quebremos e arranquemos as mordaças emocionais que estão na nossa boca. Ele nunca vai querer, ele quer o silêncio. Porque no silêncio e nas trevas estamos presos. Mas Jesus nos ensina a irmos para a sua luz, maravilhosa luz, aonde tudo é revelado, aonde tudo é curado, aonde tudo é transformado, aonde tudo é ressignificado, aonde tudo é feito novo, como ele disse em Apocalipse, lá no capítulo 21, ele diz assim: vejam, eis que faço novas todas as coisas. Deus pode fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua e na minha vida. Você está entendendo? Hoje eu andei por todas essas cadeiras dizendo: Espírito Santo de Deus, ilumina a mente de todos e traz entendimento sobre todos, para que Satanás, se tiver alguma vantagem sobre a vida de qualquer pessoa, seja ele destruído e Cristo glorificado. Então agora precisamos agir, porque os 3 primeiros capítulos da Epístola de Efésios, Paulo ensina sobre doutrina, mas nos 3 últimos é como se ele dissesse: agora levantem-se e lutem. Ninguém vai lutar essa luta por você. Essa luta é sua, essa luta é minha, essa luta já foi vencida por Cristo, mas exige de mim e de você um posicionamento. Qual é a cilada ou o ardil de Satanás que pode ter permanecido na sua vida? Eu peço que o Espírito Santo te revele agora. Eu peço que o Espírito Santo te mostre qual é a tua história e aonde talvez ele tenha tido uma vantagem sobre você. Porque Deus te trouxe certamente nesse culto para te dizer que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo estava com algemas nos punhos, mas o espírito de Paulo nunca foi preso, porque Cristo o libertou. Você pode algemar Paulo, mesmo assim ele fortalece a igreja. Você pode açoitar Paulo, mesmo assim ele abençoa. Você pode colocar ele numa prisão fria, escura, úmida, aonde os homens saíam da morte ou saíam leprosos, e ele estava cantando dentro da prisão, porque o Espírito do Senhor estava nele. O diabo pode até atingir o seu corpo, mas jamais poderá tocar no seu espírito. É sobre isso essa noite, sobre essa luta, uma luta que precisa de discernimento, uma luta onde, quando nós começamos a pedir a Deus, uma batalha no espiritual no céu começa a acontecer, uma resposta Deus manda, mas nós não devemos desistir até que a resposta chegue. Mas talvez no seu caso, a resposta já tenha chegado aqui nesse culto agora mesmo. E talvez a única coisa que você precise fazer é dizer: ah, Senhor, a partir de agora, a coisa vai mudar. Porque eu sei agora o que está acontecendo. E agora a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal que habitam as regiões celestes. Agora eu sei que existe uma mente por trás, um inimigo chamado Satanás, e ele é forte, sim, ele é poderoso, sim, ele faz ciladas, ele é astuto, ele manipula, ele mente, ele engana, ele rouba, ele destrói, ele mata, mas o Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ninguém prevalece sobre esta palavra. Então eu não luto para vencer, eu luto em vitória, porque Cristo está comigo. Em primeiro lugar, eu quero chamar para guerrear essas pessoas que estão buscando a Deus e lutando com Deus, e assim como eu passei e passo, recebe às vezes esses espíritos malignos dentro da sua casa,
ou em forma de vultos e vozes, para te trazer medo, para te paralisar, para te trazer insegurança. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Não acho que eu estou falando alguma coisa aqui que é bobagem, não. Os espíritos malignos, eles existem, os demônios existem, e sim, e eles podem se manifestar à noite, em cima da sua cama, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, e você pode ficar paralisado, com medo, inerte. Ou você pode se levantar e dizer, em nome de Jesus, fora. Tem essas duas opções só. E Jesus chamou você para tomar uma atitude. Eu sofri essas opressões logo que me converti, e não deixei de sofrê-las depois, porque o diabo não quer que as revelações de Deus venham a nós e que nem que elas fluam por meio de nós. O problema é que Deus quer. O diabo não quer, mas Deus quer. E agindo Deus, quem impedirá? Você entendeu? Então vamos ficar em pé, e eu vou chamá-los por partes, porque exige posicionamento por partes. E a primeira parte da igreja que eu quero chamar é a igreja que está indo na contramão deste mundo e que está sentindo esse impacto com as trevas, e que talvez tenha tido essa experiência de vultos, vozes, presença do maligno em casa, sentiu medo e pensou, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque esse é o pensamento que vem. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu quero te dizer, não, não está não. Você está trombando com o inimigo porque você está buscando a Deus. Só que você vai prevalecer. Mas se você está passando por isso, deixa o seu lugar agora. Vem, vamos orar juntos. Vultos, vozes, presenças do maligno na sua casa, no seu quarto, te oprimindo. Pode vir, deixa o seu lugar. Eu quero que você venha, fique aqui perto de mim. Eu quero orar junto com você. Eu sei como é isso, eu entendo você, mas também entendo que a gente tem que tomar uma atitude hoje sobre isso. Então eu vou pedir que vocês fiquem bem pertinho de mim, bem pertinho. Se tem mais alguém, pode vir ainda. Vultos, vozes, uma presença ruim, te dá medo, se acorda com sufocamento noturno e muitas vezes confunde isso com crise de ansiedade. Cuidado, existe explicação psicológica, mas a gente tem que olhar para o mundo espiritual. Então vocês que estão aqui, deixa eu lhes dizer, Deus está com vocês. E toda vez que o diabo aparecer lá, o Espírito Santo de Deus os tomará. E vocês dirão a ele, fora, em nome de Jesus. Esta casa pertence ao Senhor. Os anjos do Senhor estão aqui. E vocês dirão, o Senhor, Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele é minha torre forte, Ele é o meu libertador, Ele é meu amigo, Ele é meu pai, meu pastor. Eu não tenho medo, porque eu sei que Ele está comigo. Olhem aqui para mim, repitam assim, o Senhor o meu Deus, Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estarei convosco, todos os dias, diga todos os dias, até o final. Quando o inimigo aparecer, sabe o que ele vai ver? A face de Jesus na sua face. É isso que ele vai ver. Esse espírito de morte, de suicídio, ele não tem medo de nada, mas ele tem medo de Jesus. Quando eu sofri opressão, quando me converti muito forte, e eu estava sendo sufocado e ficando sem ar, eu e a minha esposa, a Márcia sabe disso, eu quase não conseguia falar, mas saía bem baixinho assim, Jesus. E quando eu falava esse nome, imediatamente o cenário mudava. Quando a Bíblia diz esse nome tem poder, creia nisso, esse nome tem poder.
Mas eu quero orar por você também, que pode estar vivendo na sua vida alguma cilada do inimigo, seja pela rejeição, pela humilhação, pelo abandono, pelo adultério, pela injustiça que você possa ter sofrido, por feridas, por mágoas, por decepções, por tristezas, por desilusões. Não importa. Se existe algo na sua vida que hoje você entende que precisa deixar aos pés da cruz de Jesus, por que não fazê-lo? Convido você que faça isso, que venha agora e deixe o seu lugar para deixar aos pés da cruz aquilo que você e o Espírito Santo entendem que precisa ficar aos pés da cruz. Tá bom? Pode vir. Eu entendo que preciso deixar aos pés da cruz esta situação. Por quê, pastor? Para não dar chance ao diabo. Só por isso. E porque Jesus nos mandou perdoar, amar, orar, interceder, ter compaixão, ter misericórdia, sermos mansos, humildes, compassivos, cheios de graça. Não há lugar na nossa vida para o lixo que o mundo quer colocar. Não há lugar na nossa vida para feridas e mágoas mais, porque a nossa vida é casa do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora eu vou pedir à igreja algo muito especial. Você está vendo que tem gente aqui, não está vendo? Mas você, graças a Deus, talvez já passou por tudo isso que eu falei. Mas sabe o que a gente podia fazer hoje? Igreja sendo igreja, a gente podia deixar o nosso lugar e dizer: eu quero orar com fulano ou com ciclano, para que ninguém fique sozinho, e que a gente, como corpo de Cristo, possa orar junto. Eu acho isso extraordinário e muito bonito. Família de Deus sendo família de Deus. Então eu quero convidar você que ficou no seu banco para escolher uma pessoa e fazer uma oração com ela. E sabe o que você vai falar para ela? O que você gostaria de ouvir. Olha que oração boa você vai fazer. Você vai falar com ela o que você gostaria de ouvir. É claro que você, se você sentir isso no seu coração, não quero constrangê-lo a vir, venha se você desejar fazer isso. Assim, de forma que ninguém fique sozinho, uns ficando perto dos outros, e quem, se porventura não tiver com alguém, eu quero dizer para você, eu estou com você. Se você estiver sozinho aí, estamos juntos. Vocês duas fiquem juntas aí, vocês três aqui. Pega ela aí, pega ela, isso. Tem mais alguém sozinho aqui, pega ela aqui, pega ela, isso. Deixa eu ver se tem mais alguém. Estão juntinhos, fiquem juntinhos, tem ali mais alguém. Seu Pedro, amanhã, seu Pedro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, seu Luiz? Vamos orar. Vamos orar, irmãos. O Salmo 27, Deus colocou no meu coração de orarmos o Salmo 27. Enquanto você ora com o seu irmão, eu já vou separar o Salmo 27 para nós encerrarmos com ele.
Irmãos, vamos todos juntos então. Olhem para cá, todos juntos, vamos a uma só voz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Amém? Você viu esse salmo? Não é bem a mensagem? Esse salmo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra é verdade. E o resto, pastor, é mentira. Essa palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então, se no seu coração a luta, lembra do inimigo? A carne. A sua carne vai dizer assim: isso não adianta de nada. Essa carne vai dizer para você: isso não funciona. Você vai dizer à sua carne: cala-te, em nome de Jesus, você não fala. O mundo pode dizer assim: eles são os bobos. Acreditam em Deus? Para que isso? Acreditam num amigo invisível? Para que isso? O mundo pode escarnecer de nós. O mundo pode rir de nós. Pode nos chamar de loucos. Não importa. O mundo está errado. Deus está certo. Então não se engane. Não acha que você vai sair desse culto e as lutas acabaram. Eu preciso dizer para você, elas acabaram de começar. Pastor, nunca mais volto nessa igreja. Só que assim, elas acabaram de começar. Você orou hoje aqui. E nós não pregamos o evangelho pela metade, nem o evangelho falso, dizendo para você que você fez essa oração, agora você vai sair daqui, está tudo resolvido. Daniel nos ensinou que ele precisou ficar quantos dias? 21, orando e jejuando. E a resposta de Deus veio. E quando a resposta de Deus veio, a coisa ficou mais fácil? Não, ela ficou mais difícil. Ah, pastor, então... Só que ela ficou mais difícil para ele, ficou. Mas a vida dele foi tão tremenda. Sabe o que o anjo Gabriel disse para Daniel? Daniel, você é muito amado no céu. Olha isso, gente. Você já pensou isso? Você ouviu isso? Então eu preciso te dizer. Quem falou que você é muito amado no céu não foi Gabriel. Quem falou foi Jesus naquela cruz. Eu amo você. Você é muito amado no céu. E as aflições desse tempo presente em nada pode ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, irmãos? Preciso dizer a vocês, em Cristo vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.
Então assim, a gente vai sair daqui hoje e vai para casa. Sabe o que vai acontecer? Você vai colocar sua cabeça no travesseiro e você vai sentir a presença do Espírito Santo, e você vai dormir bem, e você vai acordar feliz, e você vai dizer assim: segundou, Deus está comigo. Amém?